Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre a nossa série de vídeos sobre cálculo numérico, né? O assunto ainda vai ser o método dos mínimos quadrados, sendo que hoje a gente vai ver o caso não linear, certo? Como assim? Lembra que no método dos mínimos quadrados a gente tem uma coleção de dados, né, que vão vir tabelados, e a gente quer determinar uma função que melhor aproxima esses dados, certo? Sendo que nos vídeos que a gente já fez sobre esse assunto, essa função que a gente procurava era algo do seguinte tipo, por exemplo, era y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, né? Era uma função polinomial, por exemplo. Nesse caso, eu tenho uma combinação linear de outras funções, né? Y é uma combinação linear de, de uma função que é x ao quadrado, de outra função que é x e de outra função que é 1, certo? Outro caso aqui, por exemplo, no último vídeo a gente viu um exemplo em que a gente procurava uma função da forma y igual a vezes cosseno de x mais b vezes seno de x, que melhor aproximava certos dados. De novo, eu tenho que a minha função y, a função que eu estou procurando, é uma combinação linear de outras funções. Uma função é o cosseno de x, a outra função é o seno de x. Mas e se a função que eu quiser, certo? Que eu quiser ajustar aos meus dados não for uma combinação linear de outras funções? Aí o que é que eu faço? Lembra que as incógnitas, né, no sistema que a gente desenvolve são esses coeficientes aqui, certo? São os coeficientes dessa combinação linear. Então, por exemplo, vamos ver esse caso aqui. Digamos que os pontos da gente tabelados sejam os pontos menos 1 e 1, certo? 0 e 1 terço, beleza? E 2 e 1 meio, certo? E eu quero achar alguma função da forma y igual a 1 sobre ax mais b, que melhor aproxime esses pontos. Então, nessa minha função aí, nessa y igual a 1 sobre ax mais b, eu tenho uma combinação linear de duas funções no denominador, certo? Eu tenho a vezes x mais b vezes 1. Mas y não é uma combinação linear de x e de 1, porque tem esse 1 sobre isso, ele está no denominador. Então, eu não posso usar o método dos mínimos quadrados, como a gente estudou nos últimos vídeos, para ajustar essa função aqui. Então, o que é que eu tenho que fazer? A gente tem que linearizar, como sempre, né? Sempre que a gente tem um problema que é não linear, a gente vai dar um jeito de transformar esse problema em um problema linear. Então, a gente vai definir uma nova função, certo? A partir dessa daqui, que seja uma combinação linear de outras funções. Como que eu posso fazer isso? Nesse caso é bem simples, é só eu inverter essa minha fração aqui, que eu vou ficar com um problema linear agora. Tá? Por exemplo, se eu considerar z igual a 1 sobre y, então essa função seria ax mais b. Então agora eu tenho uma função z, que é sim realmente que é uma combinação linear de outras duas funções, de x e de 1. Então, com essa função z aqui, eu posso, de fato, usar o método dos mínimos quadrados, como a gente aprendeu. Mas tem um detalhe, eu posso usar esses pontos tabelados aqui para essa função z? Não posso, né? Porque esses dados aqui são para x na primeira coordenada e para y na segunda coordenada. Eu tenho que ter agora dados relativos a x na primeira coordenada ainda, certo? Mas na segunda coordenada, quem eu tenho que ter é z. Então, eu vou ter que transformar esses dados aqui. Como que vão ficar agora esses dados, né? Bem, eu tenho aqui os dados com y, eu quero os dados com z. E z é 1 sobre y. Então, a única coisa que eu tenho que fazer aqui é olhar para essas segundas coordenadas de todos esses pontos e as inverter. Tá? Os dados que eu vou ter vão ser menos 1 e 1, certo? Eu inverti o 1 aqui da segunda coordenada, aí continuou a mesma coisa. Vou inverter o 1 terço da segunda coordenada desse ponto aqui, fica 3. E vou inverter o 1 meio da segunda coordenada desse aqui, vai ficar 2, né? Então, pronto. Esses pontos aqui agora são os dados que eu vou ter que ajustar para essa função de k. Beleza? Agora sim, eu tenho os dados na primeira variável, é o valor do x, na segunda é o valor
do Z. Pronto, então agora a gente recai em um problema que é exatamente o mesmo que a gente trabalhou nos últimos vídeos. O que é que eu vou fazer? Eu vou usar aquele argumento lá do produto interno, né? De olhar para os vetores f, g1, certo? G2. Então, quem é que é a minha função? Quem é o meu vetor f aqui? O vetor f é formado apenas pelas segundas coordenadas dos meus pontos. Então, eu vou ter 1, 3 e 2. Certo? 1, 3 e 2. Quem é o vetor G1? G1 eu vou pegar pela minha primeira função. Eu posso dizer que o G1 de x é x, por exemplo. Certo? Então, eu vou calcular G1 de x, que é x, né? Em todos esses pontos aqui. Então, eu vou substituir o x por menos 1, por 0 e também por 2. Tá bom? Então, quem aqui é G1 de menos 1? G1 de x é x. Então, G1 de menos 1 é menos 1. G1 de 0 é quanto? G1 de 0 é 0, né? Porque G1 de x é x. Então, a segunda coordenada aqui é 0. G1 de 2 é 2, porque G1 de x é x. Certo? Beleza. Quem é G2? Quem é o vetor G2? Nesse caso, eu vou olhar aqui para G2 de x, que é a função constante, igual a 1. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer G2 de menos 1. Quem é G2 de menos 1? É 1, porque G2 é uma função constante. G2 de 0 é quanto? É 1 de novo, porque ela é uma função constante. E G2 de 2 também, mesma coisa de novo, é 1. Certo? Então, vou calcular todos aqueles produtos internos agora. Quem é o produto interno de F com G1? Certo? Produto interno usual, né, de F com G1 vai dar 1 vezes menos 1, mais 3 vezes 0, mais 2 vezes 2. Deu menos 1, mais 4, deu 3, certo? Produto interno agora de F com G2, aí a gente vai dar 1 vezes 1, mais 3 vezes 1, mais 2 vezes 1, deu 1, mais 3, mais 2, que é 6, beleza? Agora, G1 com G1, o que é que vai dar? A gente vai ter menos 1 vezes menos 1, mais 0 vezes 0, mais 2 vezes 2, deu 1 mais 4, que é 5. G2 com ele mesmo vai dar o quê? Aí a gente vai ter 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, dá 3, beleza? E agora, G1 com G2, aí vai ficar menos 1 vezes 1, mais 0 vezes 1, mais 2 vezes 1, deu menos 1 mais 2, deu 1. Isso aqui também é igual, né, a G2 com G1, porque o produto interno é sempre simétrico. Então, a ordem dos vetores não altera o resultado, tá? Tá bom, então vamos montar esse sistema aí. Como é que vai ficar de acordo com o que a gente viu no último vídeo, certo? A gente vai ter duas equações. Na minha primeira equação, eu vou ter o coeficiente do A aqui, ó, que é o coeficiente que está com o G1, né? Seria o meu alfa1 aqui, alfa1 e alfa2. O alfa2 seria o B. Então, eu teria G1 com alguém, multiplicando o alfa1, né, que é o A, mais G2 com alguém, multiplicando o alfa2, que é o B. Isso aí seria igual ao termo independente, que é o F, produto interno com alguém. Como essa é a minha primeira equação, eu faço todos os produtos internos aqui com o G1. Então, eu vou ter G1 aqui e G1 aqui. Isso aí é uma revisão, tá, do último vídeo, tá bom? Segunda equação vai ser qual? Agora, mesma coisa, eu começo com G1 aqui no coeficiente do A, certo? Mais G2 aqui no coeficiente do B. Aqui não é igual não, aqui é uma multiplicação, certo? É uma multiplicação aqui, pronto. Então, vezes B aqui também. E no termo independente eu vou ter produto interno de F com alguém. Como eu estou na segunda equação, todos esses termos que faltam aí vão ser G2, certo? Porque é a segunda equação. Beleza? Então, a gente pode agora pode dizer qual que é o sistema que a gente vai ter que resolver. Deixa eu apagar essa parte aqui, certo? Qual é o sistema, então? G1 com G1,
G1 com G1 a gente viu aqui é 5, vai ficar 5 vezes A, mais G2 com G1 vezes B. G2 com G1 é 1, então ficou mais 1 vezes B, igual a F vezes G, a F é interno G1, que é 3, certo? Segunda equação agora, G1 com G2 é 1, 1 vezes A, mais G2 com G2 vezes B, G2 com G2 é 3, então mais 3 vezes B, igual a F com G2, que é 6, certo? Então, pronto, é esse sistema aí que eu tenho que resolver, é esse sistema, tá bom? Então, eu vou iniciar multiplicando a equação de cima por 3, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, 15A mais 3B igual a 9, e aqui embaixo A mais 3B igual a 6. Vou fazer a equação de cima menos a de baixo, vai restar 14A, certo? Aqui vai cancelar, igual a 3, tá certo? Então, A vai ser 3 sobre 14. Beleza? A vale 3 sobre 14. Então, vamos agora substituir na segunda equação, aqui, por exemplo, tá? Para ver o que é que vai ficar com o valor do B. Então, eu vou ter A, 3 sobre 14, mais 3 vezes B, igual a 6. 6, já tirando o MMC, né? 6 vezes 14 dá 60, mais 24, dá 84. Então, eu vou ter 84 sobre 14, certo? Então, eu vou ter, então, 3 vezes B igual a 84 menos 3, que é 81, sobre 14. Simplifica tudo por 3, vai dar B igual a 27 sobre 14. Então, esse é o valor do B, certo? Já sei quem é o A, já sei quem é o B, eu posso montar, então, quem é a minha função. Lembra que eu tinha Z igual a 1 sobre Y, né, igual a X mais B. Então, na verdade, o que a gente vai ficar vai ser com o seguinte. Ó, a resposta vai ser Z, né, que é 1 sobre Y, vai ser AX, então 3 sobre 14 vezes X, mais B, mais 27 sobre 14. Quem eu queria saber não era o Z, né? Eu queria saber quem era o Y. Então, voltando aqui para as minhas funções originais, Y é quem? Vou inverter tudo aqui, vai dar 14 sobre 3x mais 27. Tá? Pronto, essa é a resposta aí para esse problema. A gente não tinha como resolver ele diretamente, porque a função y igual a 1 sobre ax mais b não era uma combinação linear de outras funções, mas linearizando essa função, como que a gente linearizou? Nesse caso, a única coisa que precisou fazer foi a gente inverter a função. Fazendo isso, a gente chega agora a um problema tradicional de mínimos quadrados. A gente pode usar os mesmos argumentos dos últimos vídeos. O único detalhe é que eu tenho que ajustar agora os pontos dos dados, né? Eu tenho que ajustar os dados, porque eu não estou mais ajustando y e x. Estou ajustando agora z e x, certo? Vamos fazer mais um exemplo aí, para a gente continuar a entender melhor o que é que está acontecendo. Deixa eu apagar aqui, para eu escrever que exemplo é esse. Tá, então a gente vai ter o seguinte. Agora os meus dados tabelados vão ser 0 e 1, certo? 1 e 3, 2 e 8 e 3 e 25, certo? E a função que eu quero ajustar vai ser da forma y igual a vezes e elevado a b vezes x. Então, essa é a função que eu quero ajustar agora. Essa função, ela é linear nos seus coeficientes? Não é, porque tem esse b aqui em cima, ó, que está no expoente. Tinha que ser coeficiente vezes função, mais coeficiente vezes função. Então, não pode ter coeficiente no expoente, por exemplo. Se tiver coeficiente no expoente, não é uma função, não é mais uma combinação linear, certo? Então, eu tenho que linearizar essa função aqui. No outro exemplo, o que a gente precisou fazer para linearizar foi simplesmente inverter. Mas cada situação vai ser um caso diferente, tá? Aqui não basta inverter, eu tenho que fazer uma outra coisa.
eu tenho que fazer algo que faça com que esse b saia daqui do expoente. O que é que eu posso fazer, então? Eu posso aplicar o ln, né, o logaritmo, dos dois lados. Certo? Então, se eu aplicar o logaritmo de ambos os lados, vai ficar assim. Vamos chamar o z agora de ln de y, certo? Z é ln de y, então vai ficar ln de a vezes e elevado a b vezes x. Aqui eu tenho uma multiplicação dentro do logaritmo. Isso aí vira uma soma de logaritmos. Vira ln de a mais ln de e elevado a bx, certo? Então, esse bx que está aqui em cima, ele pode descer, né? Então, ficaria assim, ln de a, beleza? Mais bx vezes ln de e. ln de e é o log de e na base e. Isso aí vale 1. Então, eu não vou nem mais escrever isso aqui, tá? Porque ele vale 1. Então, pronto. Agora eu estou com essa função aqui, ó. Z é igual a ln de a mais bx. Certo? Agora, essa aí é uma função linear. É uma combinação linear de duas funções. Uma das funções é x, que está aqui. A outra função é 1, tá? ln de a vezes 1. Não é isso aqui? ln de a vezes 1. Certo? Para facilitar, eu vou chamar esse ln de a que está aqui de alfa 1. Certo? E aí o alfa 2 vai ser justamente o meu b. Tá? Então, agora eu tenho z igual a alfa 1 vezes 1 mais alfa 2 vezes x. Lembrando, deixa eu anotar isso aqui do lado, alfa 1 é ln de a, certo? E alfa 2 é b. Quem eu quero na minha resposta não vão ser os valores de alfa 1 e de alfa 2, não. Vão ser os valores de a e de b, tá certo? Então, eu tenho que voltar para os coeficientes originais no final, certo? Então, repara que a minha variável aqui do lado direito ainda é x, certo? Então, eu não vou modificar as minhas primeiras coordenadas nesses pontos. Mas a minha variável do lado esquerdo, a minha variável dependente, não é mais y, é z. Então, eu tenho que modificar as segundas coordenadas, porque aqui tudo que eu tinha era de acordo com o x e o y. Então, agora eu tenho que ter tudo de acordo com o x e o z. Quem é o z? Z é o ln de y. Então, eu tenho que olhar agora para os pontos da forma x e ln de y, certo? Então, quem são os novos pontos que eu vou usar? Novos pontos que eu vou considerar. A gente vai ter o seguinte, quem é que é o primeiro ponto que a gente vai usar? O x continua sendo 0 e o y é quem? Não o y, né? A segunda coordenada é quem? É o ln de 1. Certo? Z é ln de y. Como y é 1, o z aqui, que eu vou usar, é ln de 1, é 0. Tá? Eu tenho que aplicar o ln em todos os pontos aqui, porque a minha variável dependente não é mais y. Agora é z. Então, esses pontos que eu tenho aqui tem que ser agora todos eles dados em termos de x e de z. Certo? Nesse aqui agora, 1 e 3, eu vou ter 1. E aqui eu vou ter que ter o ln de 3, que daqui a pouco a gente calcula com a calculadora, certo? Pronto, o próximo ponto é quem? Vai ser 2 e ln de 8. 2 e ln de 8. E o último vai ser 3 e ln de 25. Então, vamos determinar quem são esses pontos aí com a calculadora. Tá? Vamos ver. Primeiro ponto, a gente vai ter que calcular quem é o ln de 3. Então, ln de 3, vamos arredondar com 4 casas, tá? Vai ficar 1,0986. 1,0986. Para não confundir, essa vírgula aqui eu vou escrever agora como ponto e vírgula, tá? Então, 1,0986 aqui. Aqui, 2 e ln de 8. Então, quem aqui é ln de 8? 8 ln 2,0794. Vamos anotar lá. 2,0794. E o último ponto, 3 e ln de 25.
3 e ln de 25, a ln de 25 vai ser 3,2189, certo? Vamos lá, 3,2189. Pronto, e o primeiro ponto, 0 e 0, certo? Realmente. Então, vamos lá. Quem são os vetores, né? Os vetores f, g1 e g2. Então, f eu pego só as segundas coordenadas desses pontos aqui. Então, eu vou ter 0, 1,0986, 2,0794, tá? E 3,2189. Quem é G1 agora? G1, vamos dizer que é a primeira função que a gente tem aí. Então, vamos dizer que G1 é 1. É a função que é constante e igual a 1. Se ela é constante e igual a 1, então eu vou ter G1 de 0 vai ser 1, G1 de 1 vai ser 1, G1 de 2 vai ser 1 também, G1 de 3 vai ser 1, certo? Também. Então, G1 é esse vetor aí. E o vetor G2 é quem? Vetor G2, eu vou pegar a minha outra função aqui, que é x, certo? Então, x é simplesmente o valor da minha primeira coordenada. Então, o vetor G2 vai ser o vetor que guarda as primeiras coordenadas desses pontos aí. Então, eu vou ter 0, 1, 2 e 3. Certo? Beleza, então, o que eu tenho que fazer agora? Tenho que montar o meu sistema. Certo? Para montar o sistema, eu tenho que calcular todos aqueles produtos internos. Então, vamos começar com os que são mais simples, né? Que são os que não envolvem o f. Certo? Então, quem é o produto interno? Onde é que eu escrevo isso? Vamos colocar aqui mesmo. G1 com G1 vai dar o quê? G1 com G1 vai dar 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, que é 4. Certo? G2 com ele mesmo, aí a gente vai ter 0 vezes 0, mais 1 vezes 1, mais 2 vezes 2, mais 3 vezes 3. Então, vai dar 1 mais 4 mais 9. Deu 14. Tá? G1 com G2 agora. Certo? Aí o que a gente vai obter vai ser 1 vezes 0, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 2, mais 1 vezes 3. Então, eu vou ter 1 mais 2 mais 3, que é 6. Que é a mesma coisa que G2 com G1. Certo? Falta agora os dois com o F. Nesses eu vou precisar usar a calculadora, certo? Para facilitar a minha vida. Tá bom, então deixa eu apagar aqui, liberar espaço, certo? Então, quem é que é F produto interno com G1? F produto interno com G1, aí a gente vai ficar com o seguinte. Tá? A gente vai ficar com o seguinte. A gente vai ter, então, 0 vezes 1, dá 0, né? Mais 1,0986 vezes 1, mais 2,0794 vezes 1, mais 3,2189 vezes 1. Então, é só somar os termos do F. Né? Então, vai ter 0 mais 1,0986 mais 2,0794 mais 3,2189 igual, pronto, 6,3969. Eu percebi agora aqui que a calculadora ficou na frente de um dos números, né? Deixa eu apagar ela um pouquinho aqui, que aí vocês conseguem ver tudo que eu estava vendo na tela, tá bom? Então, deu 6,3969. 6,3969. Agora, F com o G2. Aí, nesse caso, né, o que é que vai dar? Nesse caso, vamos voltar com a calculadora, certo? Aí, a gente vai ter agora F com G2. Então, vai ser 0 vezes 0 mais 1,0986 vezes 1, mais 2,0794 vezes 2, mais
é 3,2189 vezes 3. Vamos calcular isso aí. Então, a gente vai ter, deixa eu apagar aqui, 1,0986 mais aí 2 vezes 2,0794 mais 3 vezes 3,2189. Pronto, ficamos com 14,9133, tá? 14,9133, certo? Então, a gente já tem agora todos os dados que a gente precisa para montar o sistema linear da gente. Eu não vou repetir aquela construção do sistema linear que eu fiz ainda agora, eu vou só usar as coisas que a gente já fez várias vezes, tá? Como é que fica a minha primeira equação do sistema? Vai ficar G1 com G1 vezes o coeficiente do G1, né? Lembra que a gente tinha Z igual a alfa 1 vezes 1 mais alfa 2 vezes x. Então, G1 é o 1. O coeficiente do G1 é o alfa 1. Então, eu vou ter G1 com G1 vezes o alfa 1, né? G1 com G1 é 4. Ficou 4 vezes alfa 1. Mais aí G1 com G2 vezes o alfa 2. G1 com G2 é 6. Então, mais 6 alfa 2 igual na primeira equação é F com G1 aqui. Então, 6,3969. Segunda equação agora. Aqui eu vou ter G1 com G2 vezes alfa 1. Então, deu 6 alfa 1. Mais G2 com G2 vezes alfa 2. Então, 14 alfa 2 igual a F com G2. 14,9133. Certo? Foi a mesma coisa que eu fiz no outro exemplo, só que eu fiz já tudo de uma vez mais rápido. Beleza? Então, como aqui eu tenho esses números decimais, eu vou usar pivotamento parcial para resolver esse sistema. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar já invertendo essas equações, né? Porque na forma matricial eu vou ter 4, 6, 6,3969. Aqui é um 9. Melhorar isso aqui. 6,3969. E segunda equação, 6, 14, 14,91, então 33. Na minha primeira coluna, o termo que tem o maior módulo é o 6 aqui. Então, eu tenho que começar fazendo uma troca de linhas. Certo? Vou permutar as linhas 1 e 2. Aí vamos ficar com 6, 14, 14,9133, 4, 6 e 6,3969. Certo. Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar a linha 2 e tenho que substituir essa linha 2 por quem? Por menos 4 sobre 6 vezes a linha 1. Dividindo por 6 eu faço com que aqui fique 1, multiplicando por 4 e mudando o sinal, né? Aí eu vou conseguir cancelar com o que tem aqui embaixo. Tá bom, então a primeira equação continua 6, 14 e 14,9133. A segunda vai ficar 0. Aqui eu vou ter o quê? Vamos colocar em forma em número decimal, né? Eu vou ter 14 vezes menos 4. Então vamos fazer assim, 6 menos 4 vezes 14 sobre 6. Isso aí deu menos 3,3333. E o que é que fica aqui? Aqui a gente vai ter 6,3969 menos 14,9133 vezes 4 sobre 6. Então, deu menos 3,5453. Tá? Menos 3,5453. Certo. Então, daqui eu vejo o seguinte, ó, a minha segunda equação
na verdade, vai me dar menos 3,3333 alfa 2 igual a menos 3,5453, certo? Então, quem é que é alfa 2? Alfa 2 vai ser, já vamos mudar o sinal aqui, e vai ficar isso aí sobre 3,333 e outro 3, deu 1,0636. 1,0636. Esse aí é o alfa 2, certo? Esse é o alfa 2. E o alfa 1? Aí do alfa 1 eu vou pegar assim, 6 alfa 1 mais 14 alfa 2 igual a 14,9133. Então, quem é alfa 1? Alfa 1 vai ser 14,9133 menos 14 vezes alfa 2, que é 1,0636, tá? Sobre 6. Quanto que dá isso aí, né? Aproximadamente. Isso aí vai dar, vamos ver, 14, opa, foi um a mais ali, 14,9133 menos 14 vezes 1,0636, certo? Esse número aí deu 0,0229 sobre 6. Então, a gente ficou com 0,0038, tá? 0,0038. Esse é o alfa 1, tá? Então, a gente sabe quem é o Z já. Z vai ser alfa 1 vezes 1 mais alfa 2 vezes 2. Mas, lembrando, a gente não começou com esse problema, né? Esse problema aí a gente introduziu ele para ficar mais fácil de resolver. Mas o problema inicial da gente era achar y igual a vezes e elevado a b vezes x. E aí a gente transformou isso aqui em z igual a ln de a, tá, mais bx. Aí a gente chamou o ln de a de alfa 1, certo? E o b de alfa 2. Então, eu já sei quem é o B. O B é esse aqui. É o alfa 2 que a gente achou. Mas esse alfa 1 que a gente achou aqui, ele não é o A. Tá? Lembra que ln de A é alfa 1. Então, quem é A? Aplica a exponencial de ambos os lados. A é igual a E elevado a alfa 1. Quanto é que dá E elevado a alfa 1? Tá? A gente vai escrever aqui o alfa 1, 0,0038, e vamos aplicar a exponencial. Pronto, deu 1,0038. Tá? 1,0038. Portanto, agora eu posso dizer quem é a minha resposta. Minha resposta é, a função que eu estava procurando é y igual a 1,0038 vezes E elevado a bx. Quem é o b? 1,0636 vezes x. Essa aí é a resposta para esse problema. Certo? Então, repara que aí a gente linearizou de uma outra maneira. O que a gente precisou agora foi aplicar o logaritmo de ambos os lados, para tirar aquele coeficiente aqui, ó, que aparecia no expoente. Certo? Então, tem que tomar muito cuidado, porque em cada tipo de exercício pode ser necessária uma linearização diferente. Tem que analisar o problema e ver o que é que dá para a gente fazer. Certo? Vamos ver mais um exemplo para a gente finalizar. Repara que nos dois exemplos que a gente resolveu, a variável independente era x no início do problema e continuou sendo x depois da linearização. Quem mudava era a variável dependente. Ela era y no começo, mas depois ela era z. Então, a gente tinha que fazer uma modificação, né, nas segundas coordenadas dos pontos dos dados da gente, dos dados que vinham tabelados. Pode ser também que a variável independente mude. Então, eu vou ter que mudar tanto a primeira como a segunda coordenada dos pontos. Vamos ver isso acontecendo nesse exemplo agora, tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, os dados vão ser agora os seguintes. Eu vou ter os pontos 1 e 3, certo?
Aí vou ter 2,15 e 3,50, certo? E a função que eu quero procurar é da forma y igual a vezes x elevado a b, certo? Então, agora eu, de novo, não tenho uma combinação linear de funções, porque apesar de esse a aqui estar multiplicando alguma função, o b que aparece aqui, ele está no expoente, certo? O b também está variável, certo? O expoente não está determinado. Se fosse a vezes x elevado ao cubo, por exemplo, aí beleza, ela era combinação linear de uma única função, mas como eu estou deixando esse meu expoente livre aqui, eu também quero determinar quem é esse expoente com o método dos mínimos quadrados, então eu não tenho mais um problema linear, eu vou ter que linearizar mais uma vez. Como eu tenho como eu tenho coeficiente aí no expoente, o argumento vai ser o mesmo de antes, eu vou linearizar usando o ln de ambos os lados, tá? Então eu vou ficar agora com z igual a ln de y, que vai ser ln de a vezes x elevado a b. Então a gente usa a propriedade do logaritmo, vai dar ln de a mais ln de x elevado a b, o b desce, fica b vezes ln de x, certo? Então agora a minha variável dependente é o ln de y, é o z que é ln de y. E a minha variável independente não é mais x, vai ser ln de x. Então eu vou dizer que ln de x é t, por exemplo, certo? Então agora o meu problema vai ser z igual a, vamos chamar esse ln de a aqui de alfa, certo? Então eu vou ter alfa vezes 1, certo? Mais b vezes t, tá certo? Lembrando que alfa é o ln de a. Quando eu determinar quem é o alfa, para eu determinar quem é o a, basta eu aplicar a exponencial de ambos os lados. Como que ficam os pontos que eu tenho que considerar agora nesse novo problema linearizado? Então, vamos ver. Novos pontos. Repara que agora nem a minha primeira coordenada, nem a segunda coordenada são as mesmas de antes. Antes eram x e y. Agora vão ser t na primeira coordenada e z na segunda. Quem é o t? T é ln de x. Então, nas primeiras coordenadas, eu tenho que calcular os ln's das primeiras coordenadas dos meus pontos originais. Então, vamos ver na calculadora. Ln de 1 aqui, né? Vamos escrever do começo assim mesmo. Ln de 1 e Ln de 3, tá? Eu tenho que aplicar o Ln na primeira, porque t é Ln de x. E tenho que aplicar também o Ln na segunda, porque z é Ln de y. O segundo ponto vai ser Ln de 2 e Ln de 15. E o terceiro ponto vai ser Ln de 3 e Ln de 50. Certo, então vamos ver aqui. Ln de 1 é 0, certo? Ln de 3 a gente viu ainda agora, mas eu já esqueci qual é. Então vamos calcular de novo. Ln de 3, com 4 casas, 1,0986. 1,0986. Então esse é o meu ponto inicial. Quem é o segundo ponto? Ln de 2. Ln de 2 deu 0,6931, tá? 0,6931 e Ln de 15. Aí quanto é que vai ficar? Ln de 15, 2,7081. 2,7081, arredondando com 4 casas decimais, certo? Porque aqui tem esse 5 e tem mais coisas após esse 5. Aí agora, Ln de 3 de novo, a gente já sabe quanto é esse, dá 1,0986. E Ln de 50. Ln de 50 aí dá 3,9120. 3,9120. Certo? Então, agora, vamos dizer que a função g1 é 1, a função g2 vai ser t, certo? Aí vamos lá, quem é o meu vetor f? O vetor f é segundo as coordenadas dos pontos. Então, eu vou ter 1,0986, tá?
2,7081 e 3,9120. Vetor G1 é quem? G1 é uma função constante e igual a 1. Então, é 1 sempre. É 1 em todos os pontos. 1, 1 e 1. E a função G2 é quem? G2 de t é t, certo? Então, G2 de 0 é 0. G2 desse negócio aqui é ele mesmo. G2 desse negócio aqui é ele mesmo. Então, o vetor G2 vai coletar as primeiras coordenadas desses pontos aqui. Então, eu vou ter 0, vou ter 0,6931 e vou ter 1,0986. Pronto. Então, daqui já a gente pode montar o sistema, né? A gente tem que ver quem são aqueles produtos internos. Vamos começar com G1 com ele mesmo. G1 com G1 vai dar 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, que é 3, certo? Aí G2 com ele mesmo, aí vai dar o quê? Deixa eu ver quanto espaço que eu tenho aqui. Não tenho espaço mais, então deixa eu jogar isso aqui para baixo. G2 com ele mesmo, vai dar o quê? Então a gente vai ter 0 vezes 0, certo? 0 vezes 0 daqui. Aqui, tá? Aí mais 0,6931 ao quadrado, mais 1,0986 também ao quadrado. Então isso aí com 4 casas deu 1,6873. 1,6873. Beleza. Agora, quem é G1 com G2? Que vai ser igual também, como a gente já sabe, ao G2 com G1. Então, vamos ver. Vai ficar 1 vezes 0 mais 1 vezes 0,6931 mais 1 vezes 1,0986. Então, é só a gente adicionar os valores, né, das coordenadas do vetor G2. Então, vai dar 0 mais 0,6931 mais 1,0986. Deu 1,7917. Tá? Vamos anotar aqui. 1,7917. Agora falta o F com G1. Então, como G1 é tudo igual a 1, pelo mesmo motivo de antes, é só somar as coordenadas do F. Vai ficar essa aqui vezes o 1, mais essa aqui vezes 1, mais essa aqui vezes 1. Então, a gente vai ter 1,0986 mais 2,7081 mais 3,9120 igual 7,7187. 7,7187. E, para finalizar, o F com o G2. Certo? F com G2 vai ser o quê? Aí eu vou ter F com G2 mesmo, vou ter que multiplicar um monte de coisa. Eu vou ter 1,0986 vezes 0, mais 2,7081 vezes 0,6931, certo? Mais 3,9120 vezes 1,0986. Então, com 4 casas, 6,1747. 6,1747. Pronto, vamos montar quem é o sistema da gente agora. Deixa eu apagar isso aqui, certo? Sempre lembrando, tá? Que o problema original era esse aqui, era y igual a vezes x elevado a b, tá? No fim, a gente vai retornar a isso, beleza? Então, quem é o sistema? Vou apagar isso aqui também, que não vai precisar mais. Certo? O sistema vai ser G1 vezes alfa, tá? 3 alfa. Lembrando que G1 era a função constante e igual a 1, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Quem estava multiplicando G1 era o alfa, certo? Beleza. Então, a gente vai ter 3 alfa, tá? Mais
G1, G2 vezes o B, que é o coeficiente do G2 lá na combinação linear. Então vai ficar mais 1,7917 vezes B, igual a termo independente da primeira equação é F com G1. Então 7,7187. Certo? Eu acabei apagando a linha aqui de baixo, né? Mas não tem problema não. Segunda equação. G1 com G2 vezes alfa, então vai ficar 1,7917 vezes alfa, mais G2 com G2 vezes B. Então vai ficar 1, cadê G2 com G2? G2 com G2 está aqui. 1,6873 vezes B. Igual a, termo independente da segunda equação, é F com G2. 6,1747. Tá? Então, é esse sistema aí que a gente vai ter que analisar agora. Tá bom? Puxar ele um pouquinho mais para cá para aparecer todo. Opa, não é isso que eu queria fazer. Agora, para ele aparecer todo na tela. Certo? Maravilha. Então, vamos fazer de novo a eliminação gaussiana com pivotamento parcial. Certo? Com pivotamento parcial. Então, na forma matricial, isso aí vai ficar 3, 1,7917 e 7,7187. Segunda linha vai ficar 1,7917, 1,6873 e 6,1747. Na minha primeira coluna, o termo com maior módulo já está aqui no lugar certo, então não preciso fazer nenhuma troca de linhas. A operação que eu vou fazer agora aqui vai ser linha 2, ela vai virar, eu tenho que dividir por 3, depois multiplicar por menos 1,7917. Então vai ficar vai ficar linha 2, menos 1,7917 sobre 3 vezes a linha 1, certo? Vai ficar isso daí. Então, o que a gente tem agora, né? Primeira equação, primeira linha, 3, 1,7917 e 7,7187. A segunda, para a gente fazer isso aqui, né, a gente quer justamente que aqui fique zero. Tá? Então, zero aqui. Aqui vai dar o quê? Vamos ver. Ali vai dar... Pegar a calculadora. A gente vai ter 1,6873 menos 1,7917 vezes 1,7917 sobre 3. Pronto, deu 0,6172. Tá? 0,6172. E aqui do outro lado, aí a gente vai ter 6,1747 menos 7,7187 vezes 1,7917 sobre 3, igual, pronto, com 4 casas, 1,5648. 1,5648. Então, pela segunda equação, o que é que a gente vê aí? A gente vê que o B, né, que é a segunda coordenada, vai ser 1,5648 sobre 0,6172. Quanto que dá isso? 1,5648 sobre 0,6172. Então, deu, com 4 casas, 2,5353. Beleza. E na primeira equação, aí eu vou ter aqui, 3α, certo? Mais 1,7917 vezes B igual a 7,7187. Então, quem é que vai ser o valor do alfa, né? Alfa vai ser 7,7187
menos 1,7917 vezes B sobre 3. Tá bom? Então, alfa vai ficar, vamos lá, 7, opa, deixa eu apagar aqui essas coisas, 7,7187 menos 1,7917 vezes o B, né, que é 2,5353, certo? Esse resultado aí é o meu numerador sobre 3. Então, a gente ficou com 1,0587, arredondando com 4 partes decimais. 1,0587, certo? Maravilha. Pronto, então, a gente já tem agora os valores do alfa e do B. Vamos voltar para as variáveis originais. Lembrando que eu tinha aqui, ó, eu deixei meio apagado, mas vale relembrar, o alfa é ln de A. Quem eu quero é o A, não é o alfa não. Então, eu aplico a exponencial de ambos os lados, A vai ser E elevado a alfa. Quanto é que é E elevado a alfa? A gente vai ter 1,0587, certo? E elevado a isso dá 2,8826. 2,8826. Portanto, quem é que é a função da forma y igual a vezes x elevado a b, que melhor aproxima aqueles pontos que eu coloquei lá no enunciado. Essa função vai ser y igual a 2,8826, que multiplica x, e o expoente aqui do x é o b, é 2,5353. Beleza, pessoal? Beleza, né? Pronto, então essa é a função aí que a gente estava procurando, certo? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula.